Então, as pessoas têm me perguntado como surgiu essa ideia de integração de municípios, do cluster turístico. Como surgiu essa ideia? Qual foi a gênese disso tudo? Então, isso remonta a 30 anos atrás, quando eu morava em Brasília e fui para lá para servir o Exército e acabei ficando, obviamente, na casa do meu tio Teté. Nós temos uma foto dele, então, é esse de bigodinho. Eu ia dizer o de óculos, mas é o único que tem bigode, então é o de bigode, o tio Teté. O tio Teté, o Allen Castro, ele foi o general das telecomunicações. Esse livro, nós temos aí a imagem do livro também, que retrata a evolução das telecomunicações no Brasil, isso, desde a década de 60 até a redemocratização do país e a privatização do sistema Telebrás. Então, o general das telecomunicações e a biografia do general José Antônio de Alencastre e Silva, lançada pela Plano Editorial com patrocínio da Brasil Telecom, e que traça amplo panorama da história das telecomunicações no Brasil. Mas o que isso tem a ver com a integração dos municípios, essa ideia de cooperação e de integração? É justamente a partir de agora. O livro relata, entre outros, o período em que Alencastro presidiu a Telebrás, de 74 a 85, e conta como foi possível para o país sair de um cenário formado por cerca de 800 operadoras não integradas e com serviços de baixa qualidade na década de 60, até a construção de uma rede de telefonia nacional presente em todos os municípios brasileiros e baseada em rigorosos parâmetros de eficiência. A partir de entrevistas com o próprio general Alencastro, contemporâneos, amigos e colaboradores, foi escrito esse livro. Bom, voltando a Tubarão, depois que eu vim de Brasília, começando a faculdade de jornalismo, então eu conheci o professor José Miller, que tinha sido reitor da nossa universidade. Temos foto do professor Miller? Isso. Então, o professor José Miller, nós escrevemos uma revista especial falando sobre um legado forte de uma mente brilhante. Então, o professor Miller foi meu professor no curso de comunicação social e depois na pós-graduação em gestão de marketing. E através do professor Miller, conhecendo a história de Brasília, em Brasília também, todos os anos que eu morei em Brasília, eu tive essa percepção porque a geografia lá dos municípios é assim, nós temos o plano piloto, o eixo monumental, Asa Sul, Asa Norte, o setor militar urbano, e fora do plano piloto nós temos as cidades satélites, Taguatinga, Guará, Gama, Planaltina e várias outras. E então a gente se deslocava muito, né, entre essas cidades. Né? Muitas vezes eu morei fora de Brasília, nessas cidades satélites, e sempre percebi, principalmente depois que eu voltei, que as cidades aqui são como se fosse um bairro do plano piloto, como se fosse uma cidade satélite, de tão perto que os municípios são. Então, a partir daí, trocando essas ideias com o professor José Miller, nós resolvemos construir esse projeto. Então, subsídios para isso, nós temos a Revelia, né, equipamentos turísticos de relevância internacional. Então, temos portos, aeroportos, ferrovias. Então, a implantação dessa ideia de cooperação e de integração dos municípios da região surgiu a partir dessa história, desses acontecimentos, há 30 anos atrás. Então, hoje, nós estamos
com todo esse trabalho, um trabalho de conclusão de curso, do cluster turístico da Amurel, e gostaríamos de transformar esse conteúdo todo em um livro. E contamos com o apoio de vocês. Muito bem, então, a partir da construção desse projeto, o cluster turístico da Amurel, apresentado, aprovado na universidade, nós trabalhamos também com o jornal Diário Catarinense, onde o objetivo era integrar Tubarão a Florianópolis, através do Diário Catarinense, fazer com que Tubarão fosse projetado a nível de estado, através do Diário Catarinense. Depois desses anos no Diário Catarinense, fomos para trabalhar no jornal A Notícia, e durante 7 anos a gente fez esse trabalho de integrar Tubarão com o estado, aí através do jornal A Notícia, mais para o norte do estado. Depois a gente começou a fazer as revistas. Nós iniciamos os trabalhos com as revistas, com a revista Em Revista. E nesse projeto das revistas, nós abordamos para onde caminha a nossa Tubarão, né, buscando estratégia de desenvolvimento local e regional, e fizemos todas essas edições que vocês estão vendo, voltada à logística e principalmente ao turismo. O desenvolvimento da região passa por aqui, turismo, oportunidade, face à singular diversidade natural e étnico-cultural do sul de Santa Catarina, investimento em logística no sul do estado ultrapassam 1,8 bilhão. Isso já faz mais de 20 anos que nós fizemos essas revistas. Também estabelecemos aqui, criamos a Rota da Fé, o Triângulo da Esperança. Volta ali um pouquinho naquela capa, onde nós estamos sugerindo que o turismo cultural seja integrado, o turismo integrado das rotas do roteiro Encantos do Sul. Fizemos uma revista especialmente sobre esse assunto. O próximo, aí depois a gente falou sobre os caminhos para o desenvolvimento, passam por aqui e a região torna-se oportunidade para investimentos. E depois turismo, uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Então, essas foram ao turismo integrado. Há quantos anos a gente vem falando sobre turismo integrado, estratégia de desenvolvimento sustentável e objetivo a ser concretizado. Olha que essa revista faz muito tempo que nós editamos ela, faz mais de 20 anos. Até agora não mudou nada. Bom, aí é o debate com os candidatos que a gente fez, mas não tem a ver com turismo, é isso aí. Fechou, então. Eram essas as edições que a gente fez. Sobre cooperativismo, nós fizemos tantas outras. Então, cooperação, integração, esse assunto a gente debate com frequência. Colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos, para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer mais sobre o turismo na região da Amurel. Então, o que são clusters? Um cluster turístico ou aglomerado turístico é um conjunto de empresas e organizações turísticas que se agrupam num determinado território e que colaboram e competem entre si, buscando vantagens competitivas através da eficiência coletiva e da cooperação. Esse conceito, semelhante ao de cluster criativo, em outras áreas, visa impulsionar o desenvolvimento regional através da articulação da cadeia produtiva, do relacionamento entre os atores locais e da promoção de inovação. Eis o conceito de cluster turístico. Então, o nosso trabalho segmentou para o cluster turístico da Amurel. Olá, hoje vamos apresentar um trabalho chamado Cluster Turístico da Amurel, um catalisador do desenvolvimento regional. Vamos lá, então aí a capa do projeto, que esse projeto nós esperamos
que ele seja editado na forma de um livro para ser distribuído aqui na região. Muito bem, está aí o cluster turístico da Amurel. Tá? Na próxima página nós temos a apresentação do trabalho. Depois, na outra página, a dedicatória, ou seja, para quem nós oferecemos esse trabalho, agradecer. Depois, da próxima página, os agradecimentos. E depois vem o resumo da obra. Então, eu vou ler o resumo da obra para que fique muito claro qual é a metodologia que nós utilizamos para realizar esse trabalho e qual é o objetivo dele. Resumo da obra. A presente pesquisa teve como objetivo geral realizar um estudo juntos às administrações municipais da região da Amurel e às pessoas especializadas em turismo e economia, quanto à viabilidade da criação de um cluster turístico da Amurel. Os objetivos específicos foram verificar a viabilidade da criação do cluster turístico da Amurel, identificar investimentos atuais e futuros em turismo local e regional por parte das municipalidades, Santa Catarina Turismo, Santur, organizações não governamentais, Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e a iniciativa privada, e descobrir o que está sendo e o que pode ser feito para integrar iniciativas pró-cluster turístico da Amurel. A hipótese que norteou a pesquisa foi que o cluster turístico da Amurel pode catalisar o desenvolvimento econômico, social e cultural da região sul de Santa Catarina e projetar não só o turismo, mas a região e o Estado para o Brasil e o mundo. Quanto à estrutura metodológica, esse trabalho compreende uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, através de contatos pessoais, entrevistas, junto às prefeituras e entidades privadas do setor turístico dos municípios da região da Amurel e, posteriormente, uma análise qualitativa dos dados obtidos. Conclui-se que o cluster turístico da Amurel é uma alternativa, um caminho eficaz para o desenvolvimento regional, porque gera emprego e renda, eleva a qualidade de vida e otimiza os recursos do Sul, havendo, no entanto, a necessidade de organização e uma política estratégica que busque mais a cooperação e integração no intuito de adotar a parceria como instrumento para concorrer no mercado globalizado. Este é o resumo da obra. Então, passando as páginas, depois nós vamos para a próxima página, que é o sumário. Então, o que nós temos nessa obra? A identificação do trabalho, introdução, tema, justificativa, hipótese, objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia. Cluster, unir para crescer. O que são clusters? Por que é vantajoso para as empresas estarem num cluster? A importância do marketing relacionado ao turismo do Brasil e à organização do setor. A integração e a cooperação como alternativas para o desenvolvimento no mercado competitivo. Depois nós trazemos experiências bem-sucedidas, que é o cluster no mundo, cluster no Brasil, cluster em Santa Catarina e cluster na região da Amurel. Opções de turismo nos municípios da região da Amurel e também trazemos a Unisul na região. Depois fazemos a análise e discussão dos resultados, pesquisa de campo, perguntas, entrevistas e análise dos resultados. Depois nós temos as considerações finais, as referências bibliográficas e os anexos. Então, esta é uma proposta de desenvolvimento regional que já teve início, já foi deflagrado o processo e agora nós estamos apresentando para toda a região para que esse projeto seja realimentado através das entidades parceiras.
Então, depois, na próxima página, nós temos a identificação do trabalho, tá? Depois, interessante colocar aqui que na época que nós fizemos o trabalho, tem uma parte que fala que este fato se deve, sobretudo, à localização privilegiada do Estado diante dos países do mercado comum, Mercosul, e aos recursos naturais, históricos e culturais, hoje reconhecidos no Brasil e no exterior. Então, aqui fala, como se pode ver, que é inegável o crescimento do mercado no Brasil, segundo a empresa brasileira de turismo, Embratur. Ok, depois passando as páginas, nós temos a proposta do cluster, que visa apresentar as riquezas da região. Depois, tema, justificativa e hipóteses. Ok, a justificativa. Essa parte é muito interessante a gente falar, que Santa Catarina, por exemplo, encontra no turismo a vocação natural para grandes negócios. Na região da Amurel, encontra-se grande diversidade geográfica, oferecendo em um raio de 30 quilômetros recursos múltiplos, praias, águas termais, serra, turismo de compras, turismo cultural, turismo religioso e rural, observação de baleias e botos, portos, Imbituba e Laguna, enfim, uma biodiversidade formando um ecossistema completo e, talvez, único no litoral do continente. Recursos aquáticos, oceânicos, lacustres, fluviais, entre outros. A Associação dos Municípios da região de Laguna possui também uma grande diversidade étnico-cultural, com gastronomia e eventos típicos, formando atrativos turísticos localmente viabilizados e regionalmente integráveis. Muito bem. Passando as páginas, depois nós temos a hipótese, depois os objetivos geral, objetivos específicos e a metodologia de trabalho, ok? Depois o que são cluster e assim por diante, né? Vai passando a página. Sim, aqui, na página 16, por favor. É importante ressaltar essa parte. A responsabilidade da Unisul, o compromisso, digamos assim, com relação a essa proposta de cluster. A Unisul, como instituição, obedeceu às condições e às necessidades regionais e vem implantando cursos de graduação na área econômica desde 1970 e, a partir de 1970, na área de licenciaturas, face à catastrófica enchente de 74, no planejamento e na reestruturação socioeconômica de Tubarão e região, consolidou-se como coagente forte e ágil do desenvolvimento solidário da sociedade a partir dos recursos humanos da região. Além dessa presença ativa, através do ensino formal e todos os níveis, a Unisul atua como coagente do desenvolvimento através de ações de pesquisa e extensão. Isso ocorre com vários cursos formais, via estágios, monografias e trabalhos de conclusão de curso com enfoque didático, científico e técnico pragmático, aplicados à realidade. Então, essas são partes de toda a nossa pesquisa que nós pretendemos transformar em um livro. É uma proposta de desenvolvimento sustentável para a região. Por que é vantajoso para as empresas estarem em um cluster? Na página 17, depois passando. Muito importante essa parte. A importância do marketing relacionado ao turismo no Brasil e a organização do setor. O marketing é fundamental para o processo desse cluster. Depois, lá na página 20, a integração e a cooperação como alternativas para o desenvolvimento no mercado competitivo. E passando adiante, nós temos as experiências bem-sucedidas. Tá? Na página 25, mas não tem 25, é 26. Uma antes. As experiências bem-sucedidas. Pode ir passando. Aí. Bem-sucedidas. Então, aí a gente fala sobre a literatura internacional de cluster, destaca a Itália como berço desse novo modelo e de organização industrial. Na região conhecida como Terceira Itália,
que compreende as áreas localizadas no centro-oeste e norte daquele país. Depois, inúmeros clusters tornaram-se vitoriosos em diversos países. Depois nós temos clusters no Brasil, falando da importância da Fiesp, do grupo Ciesp, né, por meio do Departamento de Competitividade, DECAMP. Depois foi dado o primeiro passo em Franca, depois lá embaixo a internet, cluster das redes sociais. Tá? Então aqui nós temos a pesquisa com o professor Michael Porter, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Vamos lá, adiante, passando, página 28, e desenvolvendo o trabalho, página 31, os estudos dos clusters, litoral privilegiado, ecoturismo. Uma das maiores riquezas de Santa Catarina são as fontes termais, de qualidade só comparável às melhores do mundo. Cluster na região da Amurel, página 34. A criação de um cluster turístico da Amurel contribui para o planejamento do turismo em níveis local e regional, incentiva investimentos, buscando parcerias do setor público e privado, inclui a participação e integração das minorias no contexto socioeconômico, amplia o consumo dos produtos catarinenses, estimula programas de turismo sustentável, promove o crescimento ordenado do turismo na região, estimula novos investimentos para o setor, promove a qualidade dos serviços prestados na área do turismo, apoia programas de turismo social, fornece dados e subsídios para o planejamento do turismo setorial e municipal e dá apoio técnico de planejamento turístico aos municípios da região. Então, depois temos as opções de turismo nos municípios da região da Amurel. Nós temos depois as cidades e suas riquezas turísticas. Ok, pode ir passando, isso, são as cidades, ótimo. Depois, nós temos na página 40, pode ir passando, Sangão e a Unisul na região, exatamente aí. Então, que surgiu em 1964, com a criação do Curso Superior de Economia em Tubarão. Depois da Unisul, a gente vai para o final do projeto, na parte das entrevistas. Então, nós temos o Gelson Luiz Padilha, que hoje é radialista em Orleans. Na época, ele era prefeito do município de Orleans, né, o Fábio Cafuri, presidente da Associação dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Laguna. Eduardo Nunes, que na época era diretor de marketing da Santur. Evaristo Nascimento, secretário de Turismo do município de Armazém. Humberto Dalsácio, presidente do Sindicato dos Economistas. Rafael dos Santos, coordenador do curso de turismo da Unisul. Emílio Batistella, presidente do Fórum Permanente de Integração Turística e empresário do ramo hoteleiro. Glauco Caporal, secretário de Turismo no município de Tubarão. Ercílio Bess, secretário de Turismo do município de Gravatal. Wagner Nascimento, secretário de Turismo do município de Imbituba. Também temos a participação de Fernando Marcondes de Matos, empresário do setor de turismo. Depois nós temos a análise dos resultados dessas pesquisas todas feitas e análise e discussão desses resultados. Está aí o cluster turístico da Amurel. Nós temos as bibliografias lá mais para o final. Né? Temos as considerações finais e depois a bibliografia onde nós pesquisamos todo esse conteúdo. É isso, é aí mesmo. Então, além dessas bibliografias, teve pesquisa de campo, onde nós fizemos as entrevistas para poder construir essa proposta, né? Esse projeto de desenvolvimento regional. Só que esse projeto ele tem um início. Ele foi deflagrado
há 23 anos atrás, com as edições da revista Em Revista. Então, através dos conteúdos analíticos e críticos propositivos, a gente vem trabalhando na viabilização, na construção desse cluster turístico da Amurel. Está aqui o conteúdo para um livro a ser publicado, se houver interesse da região, das lideranças políticas e empresariais da região. Então, convidamos a todos para que participem desse projeto. Muito obrigado a todos.